Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a referência está aí no telão, verso 5 até o versículo 9. Hoje é a nossa última mensagem da série Fé e Trabalho, a nossa profissão a serviço do Reino de Deus, nosso tema 4, e nós vamos falar sobre trabalhando como redimido. O que é alguém redimido? É alguém que vive de uma maneira nova, diferente, é alguém que foi alcançado por Cristo, é alguém que foi santificado por Cristo, que alcançou a redenção de Cristo. Então, um trabalhador redimido é um trabalhador que trabalha não de acordo com os princípios desse mundo, dessa era, mas é um trabalhador que trabalha de acordo com a visão de Deus, né? Com a maneira de Deus enxergar o trabalho. Então, nós estamos hoje na última mensagem, espero que você, já em junho, na verdade já desde maio que a gente tem falado desse assunto, que você possa ter mudado e esteja mudando a sua maneira de trabalhar, de enxergar o serviço prestado às pessoas, que a gente possa realmente ser diferente da maioria nessa questão, que é uma questão tão importante que a gente passa tanto tempo das nossas vidas no ambiente de trabalho, de serviço. Então essa é a intenção. Mas vamos ler o texto, aí nós vamos orar e aí já entramos na mensagem propriamente dita. Efésios capítulo 6, verso 5 até o versículo 9. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém? Vamos orar então, mais uma vez, para que o Espírito Santo nos ajude. Hoje vai ser muito prático, mais exemplos do que significa integrar, juntar fé e trabalho. Então preste bem atenção, que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, e você consiga permitir que Deus transforme áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós estamos com a Tua Palavra diante de nós mais uma vez e estamos aqui, Deus, na expectativa de um agir do Senhor, trazendo algo novo nas nossas vidas, trazendo algo novo na nossa fé, na nossa maneira de trabalhar. E a Tua Palavra, ó Deus, ela é inspirada, como Hércules já disse aqui, Pai. A Tua Palavra ela é poderosa. A Tua Palavra continua sendo a mesma, a Tua Palavra é eterna e serve para os nossos dias hoje. Que o Senhor Deus nos ilumine, que o Senhor Deus fale conosco, que o Senhor nos ajude a perceber áreas das nossas vidas, principalmente quando nós servimos na sociedade, áreas que estão falhas e que nós não estamos dando bom testemunho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mude, Pai, a nossa maneira de enxergar a vida, o trabalho, a vocação que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor tem nos dado de oportunidade, que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Algumas coisas iniciais para a gente entender o que é um trabalhador redimido. Alguém que tem Cristo. O trabalhador redimido, ele influencia pessoas. Para o bem, é lógico. De uma maneira contagiante. É alguém que no ambiente de trabalho é um influenciador. Então pense nesse aspecto, Você ali, a partir de amanhã, ou na sua casa, qual é a sua influência? Você exerce alguma influência ou não? É bom, não é? Você influencia para animar as pessoas, por exemplo, ou você é alguém que desanima as pessoas? Você influencia as pessoas no sentido de elas trabalharem com excelência? Ou você é o primeiro de dizer, olha gente, vamos matar o tempo aqui para acabar logo isso daqui e a gente ir embora? Então, um trabalhador redimido é alguém que influencia pessoas de uma maneira positiva. É alguém que transforma realidades.
todo trabalho, todo serviço, existe um contexto e uma realidade. Né? O bom trabalhador, o trabalhador de Cristo, que quer glorificar Deus, ele consegue usar os seus dons, os seus talentos, a sua vida, o seu estilo de vida, para transformar, inclusive, o ambiente de trabalho. Né? Então, nós somos agentes de transformação enviados por Deus para estarmos mudando as realidades. Muitas vezes a gente reclama, né? Esse lugar é assim, é injusto, e é muita fofoca, e é opressão. Mas com quem Deus está contando para que essa realidade mude? Quem é o bom perfume de Cristo, de acordo com a palavra de Deus? É o que não tem Cristo ou é o que tem Cristo? É quem tem Cristo, é ou não é? Então nós também temos essa responsabilidade de levar luz, de levar esse bom perfume, de levar essa transformação nas realidades que nós nos encontramos. Também o trabalhador redimido trabalha para glorificar a Deus. O sustento, o dinheiro é uma consequência, é um subproduto. Você não trabalha pelo dinheiro. Né? Um cristão trabalha para glorificar o nome de Deus, em todos os aspectos, né, que isso significa, que a gente tem trabalhado aqui. Um trabalhador redimido, ele sinaliza o reino de Deus. É como se nós deixássemos pegadas, rastros dos princípios da palavra de Deus. Então nós estamos em ambientes que muitas vezes são contrários até à nossa fé. Os princípios que regem aquele ambiente são princípios anti-Deus, anti-reino de Deus, mas nós estamos ali para levar novos valores, novos princípios, como a paz, a integridade, a honestidade, a excelência na maneira de trabalhar, o contentamento, que é diferente de ficar o tempo todo murmurando, a submissão às autoridades que foram instituídas ali naquele local de trabalho. Enfim, nós carregamos princípios diferentes de outro reino, que é o reino de Deus, né, num ambiente muitas vezes até hostil à nossa fé. Então nós sinalizamos o reino de Deus. Sinalizamos o reino de Deus. E nós somos restauradores, reorganizadores daquilo que foi danificado pela queda do ser humano. Todo o estrago que nós vemos hoje aí no mundo, exemplo, corrupção, Deus conta conosco como cristão para que nós sejamos restauradores, né, reformadores, reorganizadores disso tudo aí que caiu. Né, desse ambiente caído, desse ambiente que jaz no maligno. A Bíblia diz que esse mundo jaz ou morre a cada dia no maligno. E isso é fruto, resultado da queda, né, que nós falamos na semana passada. Então você tem essa função, né, de ser alguém que vai trabalhar para juntar os cacos, né, para ser alguém que está cooperando para reorganizar o ambiente de trabalho. Nós temos falado muito desse gráfico. No tema 2, nós falamos do trabalho no começo, no princípio. Deus fez tudo muito bom. Não tinha erva daninha, né? Não tinha suor do rosto. O trabalho era tranquilo. Deus colocou o homem para cultivar o jardim, para cuidar. Mas aí, né, no tema 3, que foi domingo passado, nós vimos que acontece um episódio, né, na história da humanidade, que é a queda do ser humano. O ser humano decide viver por conta, desobedece a Deus. E a partir do momento que o ser humano é expulso do jardim, entra o pecado, a bagunça está feita. Toda a criação, toda a humanidade, o meio ambiente, tudo sofre com a queda, com o pecado do ser humano. E aí, como eu disse, a bagunça está feita e agora o homem tem que ralar, suar para conquistar o seu sustento. Né? O campo que não tinha erva daninha agora tem, vai ter que capinar. Os resultados que antes era 100%, agora o resultado você trabalha, e aí você diz, meu Deus, trabalhei tanto para chegar no final e o resultado ser tão baixo, pouco, frustrante. E a gente sente aquilo, né, que está em Eclesiastes, olha, é tudo correr atrás do vento, é vaidade, o meu esforço parece inútil. Então nós falamos disso a semana passada, né, sobre o aspecto negativo do trabalho, após a queda do ser humano. E hoje nós vamos enfatizar essa outra parte da história, né, que é relatada na Bíblia, que é a redenção. Então agora, a bagunça foi feita. Né?
O mundo jaz no maligno. O ser humano é um ser caído, distante de Deus. O pecado entrou na raça humana. Mas Deus é um Deus que está trabalhando para nos levar novamente à situação inicial, para restaurar, para juntar os cacos. A Bíblia fala em Apocalipse de uma nova cidade, a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que esse corpo corruptível, que vai morrer, que vai adoecer por causa do pecado, vai ressuscitar com Cristo. Então Deus está trabalhando para redimir todas as coisas, inclusive a natureza, não só as nossas vidas, mas tudo que foi danificado pelo pecado. Então, nesse sentido, nós temos que nos aliar com Deus e agirmos agora como filhos de Deus, redimindo toda a criação, cooperando com Deus para que a gente consiga sinalizar o reino de Deus. Então, o Evangelho deve atuar, o Evangelho de Jesus Cristo, em todas as áreas das nossas vidas. Sempre a gente tem que pegar uma lente, né, e olhar nessas perspectivas e entender o processo da revelação de Deus e conseguir trabalhar, no nosso caso a gente está falando de trabalho, né, esse é o nosso tema, a gente conseguir caminhar dentro dessas perspectivas aí colocadas por Deus. Então, essa é uma figura que eu não quero que vocês esqueçam também. A nossa fé, nós queremos saber como a nossa fé pode transformar, moldar e influenciar a nossa maneira de trabalhar. E a melhor ilustração é a do fermento que é jogado na massa. A fé integrada ao trabalho é isso. Quando você joga o fermento na massa, você não sabe mais o que é fermento e o que é a massa. É um bolo só, não é? Como nós fazemos como cristãos? A gente separa. Não, fé é na igreja. Na hora do louvor, na hora de dar a paz do Senhor. No trabalho, é que nem aquela peça de Lego, né, que eu disse, eu desligo, mudo de roupa, e aqui no trabalho não, se precisar mentir eu minto, se precisar trapacear eu vou trapacear, se precisar sonegar imposto eu vou sonegar, se precisar dar uma rasteira em alguém para eu subir de cargo eu vou fazer. Então a gente desconecta, né, e a Bíblia nunca disse para fazer isso. Então o que nós queremos é o quê? Integrar as duas coisas a ponto de você não saber, né, mais o que é uma coisa e o que é a outra, ok? Então vamos lá. Ao pensar em trabalho, é inevitável que a gente pense na relação, que eu não falei tanto até agora sobre isso, patrão e empregado. Ou, aqui na linguagem bíblica, senhores e escravos. Naquela época, haviam escravos mesmo. Apesar de que hoje a gente diz também que muitos dos nossos trabalhos são quase que escravos, né? Muitas vezes. Mas ali era mesmo, de fato. Tinha os senhores e tinha os escravos. E Paulo está dando instruções aos dois. E nós vamos aqui, né, como o nosso contexto hoje é mais patrão e empregado, né, ou encarregado e alguém que faz parte da equipe, como alguém que é um funcionário, enfim. Então nós vamos trabalhar esses princípios aqui de Efésios para a gente conseguir saber como dar razão da nossa fé, como realmente integrar a fé e trabalho. Primeiro, algumas observações de Efésios. Deus dá orientações às duas classes. Deus não coloca nenhum privilégio para os patrões, nem para os empregados. Deus dá orientações aqui para as duas classes indistintamente. Deus é imparcial. Em outras palavras, Deus é imparcial. E vocês vão perceber aqui que alguém redimido, seja patrão ou empregado, a maneira de ele trabalhar, de ele tratar com as pessoas é completamente diferente, ou deveria ser completamente diferente de alguém que não é redimido, de alguém que não foi alcançado por Cristo. Paulo fala de ambos, ou para ambos, num contexto escravagista. Havia escravidão naquela época. E é interessante que você não vê Deus dizendo assim, olha, é o seguinte, vamos quebrar com tudo, porque eu sou contra a escravidão. Deus não está tão preocupado em destruir as estruturas que existiam naquela época. A estrutura era aquela. E ao longo da história foi tendo abolição, né? Hoje não existe mais escravidão no sentido que aconteceu aqui no Brasil, na Inglaterra e em outros lugares, mas Deus não dá instruções assim, senhores, libertem os seus escravos. Você não vê Deus dizendo isso. Não estou dizendo que Deus é a favor da escravidão, ok? O que eu estou dizendo é que Deus está mais preocupado em dar instruções para as duas classes, porque
aquilo ia permanecer por um tempo. Deus sabe que o pecado está ali. A opressão, a escravidão é fruto da queda. Então Deus dá instruções. Olha, um senhor que é crente, como ele deve tratar um escravo? Ou aqui no nosso contexto, um patrão que é crente, como ele deve tratar um empregado? Um empregado que é crente, ou um escravo, que era escravo de um homem, mas era livre em Cristo. Como ele deveria tratar o seu senhor? Se rebelar contra o seu senhor? Fazer corpo mole? É isso que Deus diz aqui na palavra? Então nós vamos observar esses princípios. E nós vemos que o Evangelho, a palavra de Deus, é que é a força propulsora que vai trazer a mudança de atitudes, sejam em senhores, sejam em escravos. É o Evangelho de Jesus Cristo que vai quebrar com alguns paradigmas, algumas verdades, que são verdades no mundo, mas para os redimidos, não necessariamente. Entenderam? Quem entendeu, diga amém. Amém? Se tornou cristão, os valores vão mudar. Seja patrão ou seja empregado, os valores vão mudar. Orientações dadas por Deus em Efésios, elas são absurdas para as duas classes. Aquilo que Paulo está dizendo aqui, você olha, por exemplo, para os escravos. Né? Os textos aqui, você pode conferir em outros na Bíblia, está em Efésios 6, Colossenses do 3, 22 a 25 e capítulo 4 de Colossenses, versículo 1. Parece uma cópia de Efésios, que está escrito em Colossenses, igualzinho. Olha as orientações que Deus dá para os escravos. Vamos colocar aqui, no nosso caso, empregados, ok? Submetam-se aos seus senhores. Submetam-se aos seus patrões. Ô, pastor, você não conhece meu patrão. Você imagina você chegar para um escravo e falar para ele, se submeta ao seu senhor, trate ele com respeito e com honra. O cara está querendo ser liberto. O cara está sofrendo opressão muitas vezes. Olha, Deus está dizendo, submeta-se aos seus senhores. Dentro do teu contexto de trabalho, você é alguém, se é funcionário, submisso ao seu patrão? Ou você é alguém que está mexendo os pauzinhos para derrubar, está torcendo contra, está falando mal? Como você age no seu ambiente de trabalho? A ordem de Deus, olha que era uma ordem para escravo, não era nem funcionário. Submetam-se ao seu Senhor. Ele diz também, obedeçam, respeitem e temam, no sentido de respeito, o seu Senhor. Não são orientações absurdas? Até para nós. Né? Às vezes alguém que está num ambiente e fala, pô, é injusto o que está acontecendo ali e tal. Pô, e eu tenho que me submeter? Existe uma razão para Deus estar pedindo isso. Uma delas é que eu dê testemunho. É que eu obedeça, mesmo aquela pessoa não sendo um cristão, mesmo ela sendo injusta. É que eu consiga me submeter. Olha lá, sinceridade. Deus pede, né, aos escravos ou aos empregados sinceridade e fazer as coisas de boa vontade e de coração. Quantos cristãos hoje trabalhando com má vontade, empurrando, que nem a gente fala com a barriga, né? Trabalhando, fazendo corpo mole, por quê? Ah, o meu patrão é injusto, não teme a Deus, não é cristão. Então aí a gente usa alguns argumentos para fazer corpo mole e para agir até com falsidade. Aí chega o patrão e fala, ei, está feliz, está contente, fez tudo certinho? Sim, tal, né? Aí até usa de palavras de bajulação com o patrão e por trás está falando mal e está agindo com falsidade. Isso não é um trabalhador redimido, alcançado por Cristo. Então aqui tem algumas orientações para aquele que está na posição de empregado. Para os senhores, também as orientações parecem absurdas. Uma orientação que Deus dá, olha, dê aos seus servos o que é justo, porque eu sou imparcial. Quem tiver feito o bem, vai receber o bem. Quem tiver feito o mal, vai receber o mal. Você imagina naquela época você falar para um senhor que tem um monte de escravo, falar o quê? Os caras são escravos. Você está pedindo para eu ser justo com eles? Eles não têm direito nenhum. A orientação é uma orientação baseada no quê? No Evangelho. Outra orientação, nada de ameaçá-los. Quantos e quantos chefes hoje que ameaçam os funcionários? Se você não fizer isso, vou te mandar embora. Ó, lá na sala, lá tem uma pilha de currículo, hein? Tá esperando ali. A Bíblia está dizendo aqui, não ameacem os seus servos. Não usem de ameaça.
É melhor que você dê orientações, é ou não é? Olha, não estou contente, você está fazendo isso errado, assim, assim, e oriente, fale uma vez, fale duas, se tem que mandar embora, manda embora. Mas não fique ameaçando a pessoa, fazendo pressão psicológica, terrorismo, é ou não é? Então aqui Deus fala isso para os senhores. Imagina na época você falar isso, né? Para um cara que é senhor de escravos. Oh, não ameaça? Eu não só ameaço, como eu bato neles, eu espanco eles. Era assim que acontecia. E, mais ainda absurdo, na cabeça de um senhor. Ó, é o seguinte, o senhor de vocês é o mesmo deles. O senhor que defende a causa de você, patrão, é o mesmo senhor que defende a causa daquele que é servo. Só existe um senhor. Percebe como muda as perspectivas aqui? Para alguém redimido? Então vai pensando aí, né, na sua situação. Como você age aqui em relação a essa dinâmica, patrão e empregado? Como nós temos agido nessa dinâmica? Outras observações importantes. No passado, os deveres vinham muito antes dos privilégios ou das escolhas. Hoje todo mundo quer privilégio. Nunca um empregado, por exemplo, se coloca no lugar do patrão. Ser patrão hoje, por exemplo, no Brasil é muito difícil. Ter uma empresa hoje, a carga de impostos, vocês sabem disso. A gente não consegue às vezes fazer esse exercício de se colocar no lugar do patrão. Então a gente só quer privilégio. Só quer aumento salarial, só quer isso, só quer aquilo, mas muitas vezes nós não estamos cumprindo com os nossos deveres. Os nossos deveres. Deus está muito mais interessado em como eu trabalho do que onde eu trabalho, ou em que eu trabalho. Deus dá diretrizes a todas as classes, indistintamente. Hoje nós temos muitas opções, mas no passado não era assim. O pai era carpinteiro, o que o filho era? Não tinha opção. Carpinteiro. Né? Até as roupas eram assim. Só existia lá uma calça jeans e a calça da cor bege. Não tinha que nem hoje, vermelho, azul, verde. As opções, as múltiplas opções que nós temos hoje de trabalho, inclusive, geram ansiedade e tensão em nós. E aí nós queremos escolher demais. E a gente não consegue ficar contente com aquilo que a gente tem. Alguém que vai prestar um vestibular hoje, tem curso que há 50 anos atrás, né, não existiam muitos e muitos cursos, são muitas opções. E aí você vê jovem, às vezes, já com depressão, ansioso, doido, porque é muita coisa. É muita coisa. Tem curso que a gente não sabe nem explicar o que a pessoa vai fazer depois, direito. É ou não é? Então, ter muitas opções nem sempre é tão bom. Você sempre poder ficar escolhendo, nem sempre é tão bom. E aí a gente fica só pensando em nós, nas nossas escolhas e nos privilégios que eu vou ter. Nós nunca pensamos o quê? Nos deveres. Existem deveres e eles precisam ser enfatizados. Deveres vêm antes dos privilégios, amém? Os deveres vêm antes. Olha lá, aprenda a amar e a estar contente onde você se encontra hoje. Nós ouvimos muito nesse mundo, olha, enquanto eu não encontrar o lugar, o trabalho que eu mais amo fazer, eu nunca vou ser feliz. Só que a Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que nós temos que estar contente em toda e qualquer situação, que nós temos que aprender. Isso não significa que eu vou me acomodar, mas é possível sim o Evangelho nos transformar dentro para que a gente tenha prazer e alegria onde nós estamos hoje. Ah, mas eu não me formei nisso. Ah, não é meu sonho. Mas quem disse que é o seu sonho que prevalece? Você já perguntou quais são os sonhos de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então nós precisamos aprender a amar e estar contente com o que a gente tem. Se eu puder melhorar e crescer, amém. Mas eu tenho algo hoje, vou fazer com excelência. Vou trabalhar como um redimido. Vou procurar enxergar a vida dessa maneira. E se eu não estou tão feliz e contente, é possível que Deus me transforme. O Evangelho transforma de dentro para fora. Eu não preciso que todas as circunstâncias do meu trabalho mudem para aí eu me sentir feliz e aí eu amar aquilo que eu estou fazendo. É possível amar mesmo com as circunstâncias não mudando tanto. Porque é uma coisa que acontece dentro. O Evangelho nos muda dentro. Amém? Vamos lá. Eu dei um exemplo de um carpinteiro. Tinha como filho escolher?
Muitas vezes o pai era carpinteiro, o filho aprendia o ofício do pai e tinha que aprender a amar aquilo ali. E era a função que ele ia fazer. Não adiantava ficar, ai pai, meu sonho é ser cantor, meu sonho é ser isso, ser aquilo, né? Vocês sabiam, por exemplo, que o judeu, sabe que olha que coisa legal, os judeus, eles aprendiam o ofício do pai. Era a primeira profissão deles. Então o pai é carpinteiro, o filho também aprendia o ofício do pai. Aí o filho ia tentar fazer aquilo que ele gosta. Um outro emprego, vamos dizer que ele não quer ser carpinteiro, ele ia aprender outra coisa. Não deu certo, está tendo problema, ele tinha um ofício que o pai passou para ele. Hoje, às vezes a gente vê o seguinte, às vezes o pai, a mãe tem uma empresa que vai muito bem, que tem um nome, sei lá, tem 3 filhos, nenhum filho quer assumir. Fica sonhando com um monte de coisa. Pô, o negócio está pronto ali, uma coisa que é bênção. Ah, mas eu sou obrigado a herdar o negócio do meu pai? Eu não sou obrigado, mas eu poderia aprender a amar. Eu poderia, né? Pô, já caminharam, já trilharam o caminho das pedras, e há um caminho bom ali e o filho fica sendo sustentado pelo pai, querendo fazer uns cursos, umas coisas que, né, tá ali a oportunidade de trabalho, de começar às vezes na própria empresa do pai, e fica, não quero o que meu pai faz, e a gente fica com essas coisas. E aí tem que ficar toda hora pedindo dinheiro pro pai, né? Porque não ganha, não quer trabalhar. Aí o pai e a mãe se sente até ofendido muitas vezes. Nossa, nenhum filho meu gosta do que eu faço, lutei tanto para conquistar isso e, né, para quem que vai ficar, não é? A gente vê muito isso. Por quê? Porque a geração de hoje, nós fomos ensinados o quê? Muito na escolha. É muito eu, é muito escolha, é muito privilégio, é muito os meus sonhos, é muito individualismo, é muito egoísmo. Não existe hoje isso. Não, dever, responsabilidade primeiro, amor, estar contente com aquilo que Deus me deu. E aí eu vou caminhando, eu vou adquirindo experiência, né? E aí se eu puder fazer algo que eu goste mais ainda, melhor. Senão eu vou viver contente com aquilo que eu tenho. Amém? É assim. Então olha lá, Paulo apresenta, aqui voltando, né? Paulo ele apresenta tanto aos empregados como aos patrões um novo Senhor. Mudou o paradigma. Ele apresenta Deus como patrão. Você que é patrão aqui na igreja e você que é empregado, os dois têm um patrão, que é Deus. Mudou a perspectiva. E os dois vão prestar contas a Deus. Então a maneira de trabalhar tem que ser uma maneira completamente diferente. Há uma mudança na relação patrão e empregado. Quer ver um exemplo disso? Quem já leu a carta de Filemon? Uma carta pequenininha na Bíblia. Paulo está na cadeia e lá na cadeia tem um sujeito chamado Onésimo. Esse Onésimo era escravo de Filemon, antes de ser crente. Filemon era crente e era o senhor de Onésimo. Filemon foi ganho no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo. Então agora Filemon é um senhor crente. Onésimo está na cadeia com Paulo. Paulo prega o Evangelho para Onésimo, Onésimo também se converte. Agora Filemon e Onésimo são crentes. Senhor e escravo, os dois são crentes. Aí o que Paulo diz para Filemon? Paulo escreve uma carta falando, Filemon, e os estudiosos dizem que provavelmente Onésimo fugiu de Filemon. É um escravo fugitivo. Então Filemon deveria estar caçando a procura de Onésimo. Ele é meu escravo, e ele está fugindo. Aí Paulo diz assim, é o seguinte, Filemon, agora Onésimo é irmão. Onésimo é irmão em Cristo, também tem a mesma fé que a gente. Então vou te pedir uma coisa, Filemon, receba ele novamente como irmão. Trate ele com dignidade. Se alguma coisa ele deve para você, Filemon, jogue na minha conta, porque você, Filemon, deve a sua vida para mim. Foi eu que te ganhei para Cristo. Olha a mudança de relacionamento. Paulo diz, Filemon, receba, perdoe Onésimo. Ele era teu escravo, mas agora vocês têm um único patrão que é Deus. Vocês são cristãos. Vocês devem se amar como irmãos. E Onésimo, eu estou te enviando Onésimo de volta, e com certeza o relacionamento deles agora teria que ser muito diferente. Muito diferente. Então você que é patrão, deve tratar, e patrão crente, deve tratar os seus funcionários muito diferente da maneira que você tratava antes de ser cristão. E você que é funcionário crente, cristão, deve tratar o seu senhor muito diferente do que você tratava quando não era cristão. Mudou e mudou muito. O que nós não podemos confundir e que acontece muito no nosso meio. Funcionários cristãos que dizem, eu sou crente. Meu patrão é crente, então ele vai entender eu faltar.
Ele vai entender o pedir toda hora para sair cedo. Qualquer coisa do atestado médico falso, né? Não ficou doente, mas vai lá no médico, pede um atestado. Começa a abusar do patrão, porque agora o patrão é crente, então o patrão ficou mais amoroso, mais compreensivo, está tratando, né? Tá tratando o funcionário como irmão. Aí o irmão começa a abusar. Então, né? Vamos separar as coisas aqui. Somos irmãos, mas no ambiente de trabalho, o patrão está procurando glorificar a Deus com excelência e também, né, o empregado, o servo também está procurando agradar a Deus. A sinceridade deve permear essa relação. Só que a relação muda. Com certeza deve mudar. Então, olha lá, 3 tipos de mudança acontecem. Primeiro, mudança de perspectiva. Como o evangelho muda a nossa mente, há uma mudança de mente, uma mudança de visão de mundo. Então, a partir de agora, muda a minha maneira de enxergar as coisas, inclusive no trabalho. Há uma mudança também de postura. Antes de ser crente, eu só trabalhava se eu estou sendo vigiado. Tem alguma câmera? O patrão está vendo? Não está? Tal? Não está vendo? Beleza, cara. Vou dar uma descansada, vou dar uma cochilada. Né? Então, a proposta bíblica é: esteja você sendo vigiado ou não, trabalhe como para o Senhor. Mudança de postura. Saiba que o teu patrão é Deus. Trabalhe de boa vontade. Você não está servindo homens, você está servindo ao Senhor. Há uma mudança de postura. Se não há essa mudança de postura, você deve duvidar se o evangelho está te transformando e te alcançando. E há uma mudança de pagamento. Ô pastor, como é isso? Vou receber aumento? Houve uma mudança de pagamento? O que é a mudança de pagamento? Antes de eu ser crente, eu trabalhava pelo salário do final do mês. Trabalhava por aquilo que era terreno. Trabalhava para trocar meu carro, trocar minha casa, para eu conquistar as coisas. Hoje, o pagamento, a recompensa, vem de Deus. Mudou a maneira de eu enxergar. Lógico que eu preciso do pagamento terreno. Eu preciso comer, preciso beber, eu preciso me vestir, eu preciso. Só que os olhos mudaram. A maneira de enxergar é a seguinte: olha, eu estou trabalhando e eu tenho certeza que se eu for sincero, justo, né, se eu trabalhar realmente como um redimido, ainda que os meus frutos, ainda que o meu salário não seja o mais adequado, aquilo que, né, supriria melhor as minhas necessidades, eu sei que a minha recompensa, a minha honra vem do Senhor. Mudou a maneira de eu enxergar o pagamento. Mudou também. Não significa que você não possa pedir um aumento, não é isso, né? Mas mudou. Você não vai viver como um ganancioso e toda hora eu quero um aumento, né? Gente, vamos ser sábios aqui, vamos ser sinceros. Será que hoje, no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, é sábio você pedir aumento? Quem acha que sim ou não? Se Deus te der, melhor. Ou no momento desse eu ter aumento. Mas tem crente que toda hora quer aumento de 6 em 6 meses. Vamos trabalhar primeiro, vamos enxergar toda a situação. Né? Toda hora quer reajuste. Né? Então, calma, né? Deixa Deus te honrar se for a situação, né? Deixa Deus tocar no coração, né? Deixa Deus mover e seja sábio para aproveitar os momentos, conseguir ler o que está acontecendo no mundo, né? Conseguir perceber. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também, conseguir ver o lado do outro, né? E tudo isso que eu estou dizendo aqui, nessa relação, só faz sentido por uma única situação. Jesus sendo o patrão. Sendo o Senhor, se tornou empregado, se tornou servo. A Bíblia diz em Filipenses que ele esvazia-se de si mesmo, toma a forma de servo e vem nos servir. Jesus, sendo patrão, sendo o Senhor e chefe, lava o pé dos discípulos. Está lá em João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Opa, então faz sentido. Se o meu Senhor deu exemplo, se ele que é patrão conseguiu se colocar na posição de servo, então nós temos que seguir esse modelo. E é um modelo forte demais para ser ignorado. É ou não é? Então vamos lá. Agora algumas orientações práticas. Vamos bem na prática. Eu já fui um pouco aqui, mas vamos entrar bem na prática em relação a exemplos de como trabalhar como redimido. Primeiro, no seu ambiente de trabalho, procure ser justo, ser alguém íntegro em tudo, sem deixar o amor, o perdão e a misericórdia de lado. O que é isso? Às vezes nós queremos ser justo demais. Alguém pisou na bola,
não tem perdão, não tem misericórdia, não tem outra chance. Como cristãos, a gente tem que considerar a possibilidade de perdoar, de entender a pessoa, de ouvir. Né? A gente tem que considerar isso. E nós temos, é lógico, que buscar o quê? Ser justo, sincero, honesto no nosso ambiente de trabalho. Isso é trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Mas seja sensível, às vezes as pessoas podem errar, pode estar num dia ruim, né? Podem estar com problemas familiares. A gente tem que ter esse jogo de cintura como trabalhadores redimidos para a gente não agir com rigor, né? Com muito rigor. Olha, a pessoa atrasou, eu sou o patrão, eu sou justo. Deus me fala para eu ser justo, está dispensado, está demitido. Calma, não dá para sentar, conversar com a pessoa, ver o que está acontecendo, né? Ou no outro caso, eu sou funcionário, o meu chefe ali jogou uma palavra meio ríspida, foi meio duro, já vou pedir demissão desse lugar, não é de Deus. Não é de Deus, calma, a gente é muito frágil. Né? Então, vamos considerar isso para a gente conseguir trabalhar como redimido. Outra coisa, seja diligente no seu trabalho. Seja trabalhador, procure melhorar a cada dia. Isso vale para todos, para quem é patrão e para quem é empregado. Há uns textos aqui em Provérbios, um deles fala o seguinte, que quem é habilidoso no seu trabalho será colocado na presença do rei. Amém? Tem gente que quer promoção, mas nunca melhora. Nunca se aperfeiçoa, é preguiçoso. Aí o cara que tem muito menos tempo de trabalho já sabe muito mais coisa do que você. E aí você fica, o diabo está se levantando lá no meu emprego contra a minha vida. Tá nada. Você não está percebendo não que tem gente passando na sua frente? Então a Bíblia nos incentiva a ser diligente. Lá em Provérbios está escrito, vai ter com a formiga o preguiçoso. Veja o exemplo das formigas que não tem rei, não tem um comandante, elas trabalham arduamente para conseguir o sustento delas. Então nós precisamos, né, trabalhar como cristãos, é ser o quê? Trabalhador, se aperfeiçoar. Tem oportunidade de estudar mais? Estude. A empresa está oferecendo novos cursos? Faça os cursos. Seja humilde. Né? Não fique ali, né? Deus que vai me honrar, o Espírito Santo, sem você fazer nada. Né? Sem você arregaçar as mangas e realmente fazer a diferença nesse sentido. A pessoa que não é cristã não é boba, gente. Quem quer perder um funcionário bom? Na hora que vai cortar gastos, o cara não quer saber quem é crente e quem não é crente. Ele olha e fala assim, esse é bom trabalhador, esse eu não posso perder. Esse daqui é quase insubstituível aqui. Nós temos que ser esses. Que está no ambiente e que as pessoas olham e falam, esse daqui eu tenho que mandar, se eu tiver que mandar embora, cortar, eu vou cortando em outros, mas aqui eu não posso mexer. Eu não posso mexer. Então nós temos que estar atento com isso. Olha lá, outra coisa, sonhe menos e trabalhe mais. Nós somos muito sonhadores também. E expectativas exageradas não enchem barriga. É ou não é? Não enche barriga. A necessidade do trabalhador o faz trabalhar, está lá escrito em Provérbios. Necessidade nossa nos faz trabalhar. Tem gente que fica sempre sonhando, e sonhando. É o emprego dos sonhos, é o salário dos sonhos. Sonha e sonha, cara. Terra. Volte, né? Eu quero ganhar X, mas comece às vezes com pouco, vai crescendo. Vai mostrando serviço. É ou não é? Não é que você não precisa sonhar mais, mas vamos sonhar com o pé no chão. E vamos sonhar trabalhando, amém? E cuidado com expectativas que são muito elevadas. Porque aí a gente se frustra demais. A gente espera uma coisa assim, que alguém tem que beliscar a gente e falar, que mundo você está? Você está vivendo aonde? Você está sonhando com uma coisa que... Às vezes nem o chefe tem essa realidade, você está sonhando com isso? Calma aí, meu. Provérbio japonês, para você pensar. Olha aí. Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. Então viva o que eles sonham. Um provérbio japonês. E eles sabem bem do que eles estão falando, não é? A gente fica sonhando, enquanto você está sonhando, o cara está estudando 6, 7 horas por dia. Não é? Enquanto a gente está se divertindo, toda hora, primeiro eu tenho que descansar, depois eu tenho que passear,
depois eu tenho que lazer. E tem gente aqui, ó, ralando, se aperfeiçoando, sacrificando muitas vezes um pouco do seu lazer, um pouco, né? Vai passar na frente. Aí não adianta, Senhor, faz um milagre, tal, tira do meu caminho, né? Aí Deus não é injusto. Deus é imparcial, não é o que a gente está vendo aqui na Bíblia? Deus é imparcial. Outra orientação, procure planejar sua vida profissional. Se eu te perguntasse hoje, daqui 5 anos, onde você quer estar? Pastor, é Deus que conduz o meu futuro. Tudo bem, mas você tem que ter A Bíblia fala para a gente se planejar, não é pecado. O que a Bíblia diz é lógico, que a resposta final virá do Senhor. Mas eu planejar, eu colocar no papel, né? Isso não é pecado, não é errado. Você é alguém organizado? É alguém que se planeja? Ou, vai levando, tô trabalhando para sobreviver, tá dando para o gasto. É só isso. A gente poderia pensar um pouquinho além disso. Ontem nós fomos, né, Benítez, lá em Piracicaba, e assisti a participar de um treinamento de um pastor, que é um pastor numa igreja em São Paulo, e uma das coisas que ele falou foi isso: pastor, você que está aqui no treinamento, coloque no papel o que você espera da sua igreja. Quais são as diretrizes para a sua igreja? Qual é a filosofia de ministério da sua igreja? Você já pôs no papel? Se eu te perguntasse aqui, não, vamos levando, o Espírito Santo vai soprando, nós vamos indo. E aí ele explicou cada área da igreja, como eles trabalham com crianças, como eles trabalham com jovens, como eles trabalham com adolescentes, como eles trabalham com adultos, como é a área financeira da igreja. Ele explicou tudo, é tudo colocado no papel. Sabe quantos membros tem a igreja dele? 5.000 membros. Eles têm 10 cultos aos domingos, acontecendo simultaneamente, em vários pavilhões. Enquanto está acontecendo um culto de adolescente num pavilhão, no outro pavilhão está acontecendo de jovens, pastor, mas começou assim? Começou com 50 membros a igreja, estava quase fechando as portas. Então perceba que a gente também é contra planejamento. A gente acha que planejar é da carne. Se eu planejar, eu estou sendo carnal. Não, eu tenho que ser espiritual, eu tenho que deixar o Espírito me levar. Mas por que o Espírito Santo não pode me dar inteligência e criatividade e eu rabiscar e imaginar algumas coisas e falar, daqui 1 mês vai ser assim, eu vou estudar, daqui 6 meses eu vou prestar esse concurso, ou eu vou tentar essa vaga, vou me preparar assim. Por que a gente não pode planejar? Aí é lógico, quem vai bater o carimbo é Deus, né? Amém? Outra coisa, lembre-se, no processo do trabalhar você ganha dinheiro, mas o dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. A Bíblia condena a ganância e chama a ganância de idolatria. Então, o ganhar dinheiro faz parte. Não pode ser um fim em si mesmo. Não pode ser maior alvo meu, só ganhar dinheiro. E aí vale tudo, né? Não. Está no processo. Está no processo. Eu vou crescendo, Deus vai me abençoando, né? As pessoas vão ver na maneira que eu estou trabalhando, e aí se eu tiver aumento, amém, se for melhorando, tiver possibilidade, isso é bênção de Deus, aproveite, não há nenhum pecado também em você melhorar de vida, né? Em você crescer. Outra coisa, para os chefes agora, orientação bíblica, não contrate precipitadamente. Provérbios 26:10, a Bíblia diz, vamos lá em Provérbios, está tudo embasado aí, principalmente no livro de Provérbios, né? Depois a gente chora e muito, né? Contratou precipitadamente. A pessoa era tão simpática, era tão legal, era meu amigo. Eu dei uma chance, eu pus lá porque era meu chegado, né? Mas tem competência, tem habilidade, tem caráter, enfim, muitas outras coisas, né? Provérbios 26:10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo, ou o que primeiro passa. Já viu alguém atirando uma flecha para qualquer lado? Ele está fazendo essa comparação. Quem contrata precipitadamente jogou uma flecha ao vento, ao vazio. Então, patrões, avaliem, preste bem atenção. Se você é chefe um dia for se tornar, avalie caráter da pessoa, quem é essa pessoa, da onde ela está vindo. Avalie espírito de equipe,
Pessoas que não sabem trabalhar em equipe vai te dar problema, muito problema. Avalie humildade para aprender sempre. 3 coisas que eu destaco aqui que você deveria muito prestar atenção antes de contratar alguém. Outra coisa importantíssima para quem é dono de um negócio: esteja presente no seu negócio. Tem um monte de patrão, vai deixando lá. Vai deixando os funcionários tocar, vai deixando ele cuidar da loja, vai, não fica lá não. Até quem não é crente sabe disso. Sabe o que o funcionário faz? Não é meu mesmo esse negócio. Se vender, vendeu. Se não vender. O funcionário não pensa assim, pô, mas se eu não vender e quebrar, eu vou junto. Não quebra o patrão, quebra também a minha vida, né? Então, quem é chefe tem que estar presente. Tem que estar presente no ambiente de trabalho, verificando, né? Lógico que você vai delegar funções, delegar responsabilidades, mas você tem que estar sempre presente. Sempre presente. Né? Uma das razões de eu e a Ju estar presente sempre é essa. É bíblico isso. Então a gente não vai delegando só e a gente, toca lá os trabalhos, irmão, a gente está junto. Nós queremos estar junto, a gente quer, né? Nada melhor do que aquilo que você trabalha e serve estar debaixo dos olhos de quem é a autoridade ali. Então façam isso. Muitas pessoas hoje estão quebrando, porque deixaram na mão dos funcionários e a pessoa não está presente no negócio. Ela não está presente. Ela nem sabe o que está acontecendo. Ela não sabe o que está acontecendo. Mas você não é o chefe aqui? Você não é o patrão? E você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe como os funcionários trabalham? Estão roubando e você não sabia? Você não está vendo? Né? Então, esteja presente no seu negócio. Ok? Para todos agora, irmãos, preste atenção nisso. Mau humor, ambiente de trabalho, fofoca, egoísmo, maledicência, preguiça e desonestidade acabam com esse bolo fé e trabalho. E eu tenho certeza que você já viu pessoas que se dizem cristãos jogando esse veneno no bolo aí. É o que mais reclama, é o mais mal-humorado, muitas vezes é o mais preguiçoso, desonesto e ainda diz que é crente. Agora, tem muito crente bom também. Amém? Muita gente que, como a gente viu aí, vídeos e testemunhos de pessoas que trabalham assim. Seja organizado. Orientações para todos. Use agendas. Não atrase nos seus compromissos. Cuidado com isso também. Retorne o mais rápido possível. Mensagens eletrônicas, ligações, ou dê um prazo para a pessoa. Muitas vezes nós não sabemos porque a casa está caindo e está caindo por causa disso. Liga alguém, não há um retorno. Né? A gente quer, um exemplo, vender, mas depois não quer dar assistência, não é? Não há uma organização, porque a pessoa está perdida, não tem agenda, não marca em nenhum lugar, não sabe. Então o amadorismo está perdendo espaço a cada dia. Não há mais espaço para amadores. Não há espaço para amadores. Então nós precisamos atentar com isso também. Já viu? Você liga num lugar, fala o seguinte, preciso fazer uma cotação aqui, um exemplo, estou querendo pintar minha casa, e aí você conversa com o pintor. Quero pintar minha casa, teria como você ir lá e fazer um orçamento? Tem. Aí a pessoa vai lá e faz um orçamento, vai ficar R$500, um exemplo. Aí, tudo bem, só falta eu ver mais alguns detalhes, mas aí, daqui um dia eu te dou uma resposta. Aí você fica esperando a resposta da pessoa, fica sentado, esperando. Nem para a pessoa te dar uma ligação e falar, eu ainda não tenho a resposta, teria como você esperar mais 2 dias? Então, muitas vezes a gente cai nisso, por falta de organização, nós acabamos nos complicando, e muito. Então, vamos estar atentos com isso, né? Principalmente quem é prestador de serviço. Quem é prestador de serviço aqui? Fique atento. Tá fácil o serviço hoje, gente? Apareceu uma oportunidade, pessoa quer um orçamento de uma coisa, seja atencioso, responda e-mail, responda mensagens, responda a pessoa. Se ela vai fazer com você ou não, aí é outra coisa. Mas trabalhe com excelência também nesse sentido. E trate todas as pessoas com dignidade e honra, independente da função que a pessoa ocupa. E você vai ser honrado por todos. Não só por Deus, mas pelas pessoas. Né? Quem já entrou numa loja aqui, que às vezes a loja é uma loja mais chique, né? Aí você entra ali, tá com a roupa simples, aí o atendente nem...
Nem olha. Não dá nem atenção. E se chegar lá uma madame lá, aí estende o tapete vermelho, né? Só que às vezes aquele que chegou simples de tudo, às vezes a madame lá está quebrada, não tem um tostão no bolso. E o que chegou simples vai lá, arranca um bolo de dinheiro do bolso, amarradinho lá no saquinho de pão, né? À vista. Aí você fica, né? Por quê? Julgou pela aparência. Em vez de tratar com dignidade e respeito a todos, não, né? Olha pela aparência. Então acaba sendo parcial. Se parece que a pessoa tem dinheiro e vai gastar, eu dou um tratamento. Crentes fazendo isso. Se alguém que eu acho que é pobre, que não vai comprar, eu já pego e falo, esse cara aqui vai tomar meu tempo, então já, né? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Amém, irmãos? Então, algumas orientações para a gente trabalhar como redimido. A gente pode ser excelente, sim, porque o Espírito Santo está em nós e é excelente. Nós podemos viver isso. Né? Então, aquilo que a gente precisa melhorar, vamos melhorar. Aquilo que Deus precisa transformar em nós, vamos mudar. Vamos mudar. São os detalhes que vão fazer a diferença. São os detalhes. Você que está trabalhando, seja o melhor no seu trabalho. Faça com excelência. Conte com a força de Deus, com a ajuda de Deus, mas observe as coisas. E fuja dessas coisas aqui que podem queimar o seu filme. Fuja dessas coisas. Porque pode ter certeza, nem o irmão, nem o que não é irmão, não vai te indicar, como eu disse. Não vai te recomendar. E vocês sabem disso, né? Para um falar bem é uma custa, né? Mas para falar mal, espalha rápido. Nunca mais eu vou naquele lugar. Me trataram assim. Espalha que nem... Nunca mais eu faço um serviço com aquela pessoa. Estou até hoje esperando uma resposta. Falou que ia lá, falou que ia fazer, não. Então, cuidado. Cuidado com esse tipo de coisa. Né? Que Deus nos dê graça e sabedoria. Que já não está fácil. Então não vamos atrapalhar Deus, não. Vamos trabalhar integrando a nossa fé ao trabalho. Pode ter certeza que se você conseguir fazer esse bolo, você já vai ser muito diferente da maioria. Muito diferente da maioria. Amém, gente? Vamos orar então? Quem quer trabalhar como redimido? Amém? Trabalhe assim, né? Honre a Deus, glorifique a Deus e dependa de Deus para tudo. Deixa a tua fé influenciar na tua maneira de trabalhar. Amém?